Oi, sou o professor Josimar Silva e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de combinatória. Tá? Nós estamos abordando problemas sobre o princípio da casa dos pombos, tá? O princípio das gavetas. E agora nós vamos ver, nessa aula, uma outra formulação para o enunciado do princípio das gavetas. Tá? É essa formulação aqui, é uma outra maneira de se enunciar o princípio das gavetas. Se x barra é a média aritmética de uma lista de números, tá? Então pelo menos um desses números é maior que ou igual à média. Assim como pelo menos um deles é menor que ou igual à média. Tudo bem? Isso quer dizer que a média ela não pode ser maior que todos os números e ela também não pode ser menor que todos os números. Como o próprio nome sugere, a média tem que estar entre eles. Tá? Tem que ser maior que o menor de todos e tem que ser menor que o maior de todos. Ou igual a todos eles, né? Bom, vamos dar uma olhada no exemplo aqui. Tá? Eu tenho um exemplo para ilustrar. Eu tenho uma média aritmética aqui, tá? E essa média deu 4. A gente percebe facilmente que eu tenho alguns dos números aqui maior que a média e outros menores que a média. Eu posso ter também essa situação aqui, ó, todos os números iguais à média. Eu posso ter somente alguns números iguais à média também, tá? Eu vou demonstrar agora esse resultado, tá? Vamos imaginar o seguinte, que todos os números sejam menores que a média, todos eles. Tá? x1, x2, x3 e assim por diante, até xn, também menor que a média. Tá? Então, vou supor que todos os números da lista sejam menores que a média e vou tentar chegar a um absurdo. Tá? Essa é a demonstração por absurdo. Vou tentar chegar a uma contradição. Vamos imaginar isso aqui. Tá? Vou fazer a soma, vou somar membro a membro essas desigualdades. Tá? E eu vou encontrar x1 mais x2 mais x3 mais até xn. Isso vai dar... Quantos são os x barras aqui, hein? Quantos são os x barra que eu tenho? Bom, 1, 2, 3, n. Então, eu tenho n x barra. Ok? Aliás, aqui é menor, né? Repare que eu posso somar com tranquilidade essas desigualdades, porque elas são todas do mesmo sentido. Então, não há problema nenhum em fazer essa soma. Tá? Acontece o seguinte, que esse n é um número positivo, inteiro positivo. Tá? Então, eu posso também, com tranquilidade, dividir ambos os membros dessa desigualdade por n. Dividindo tudo por n, eu vou encontrar x1 mais x2 mais x3. Tudo isso dividido por n, menor ou igual a x barra. Acontece que isso aqui é exatamente a definição de média aritmética, ou seja, é x barra. Então, eu chego à conclusão que x barra é menor que x barra, o que é um absurdo, o que é uma contradição. Isso significa que minha ideia inicial estava errada, estava equivocada, de que todos os números da lista são menores que a média. Como é que eu nego isso? Todos os números são menores. Existe pelo menos um que não é menor que a média, ou equivalentemente. Existe pelo menos um que é maior que ou igual à média. Exatamente o que a gente quer mostrar ali no enunciado. E a outra parte, invertendo o sinal, fazendo para maior, é análogo. A gente pode fazer exatamente a mesma coisa para provar que nem todos eles podem ser maiores, que não corre de todos eles serem maiores que a média aritmética. Tudo bem? Então está aqui, como nós queríamos demonstrar, tá? Chegamos a uma contradição, absurdo. E agora a gente vai usar essa ideia para atacar problemas de princípio da casa dos pombos. Vamos ao nosso nosso primeiro problema dessa aula. Esse problema aqui, considere um grupo de 90 torcedores, cada um de um dos 4 seguintes times, Fluminense, Botafogo, Flamengo e Vasco. Mostre que nesse grupo há pelo menos 23 torcedores de um mesmo time. Eu sugiro que você pause e tente resolver esse problema. É um problema bem simples, tá? Isso é só para a gente poder passar por um problema mais difícil, que vai ser o que a gente vai fazer daqui a pouco. Tudo bem? Vamos à solução? Vamos pensar no número médio de torcedores por time. São 4 times, são 90 torcedores, então vou fazer 90 dividido por 4. Isso vai dar 22,5.
tá? Calculei uma média aritmética e encontrei 22,5. Nós acabamos de ver um teorema que diz que se eu tenho a média aritmética de alguns números, seguramente pelo menos um desses números é maior que ou igual a essa média. Então eu tenho a certeza de que algum desses números aqui, algum dos números de torcedores desses times vai ter que ser maior que 22,5 ou igual a 22,5. Só que não dá para ser igual, tá? Eu não posso ter 22 torcedores e meio para um time. Então, seguramente, algum desses times vai ter pelo menos 23 torcedores. É exatamente o que eu quero mostrar, tá? Estou usando o princípio da Casa dos Pombos, tá? Eu posso também pensar assim, ó, de uma maneira mais direta, 90 dividido por 4 e tomar o piso dessa divisão, ou seja, é o menor inteiro maior que esse quociente aqui. Isso aqui vai dar 23, tá? Então, 23... eu estou provando que pelo menos um dos times tem que ter 23 torcedores. Tá legal? É claro que eu também poderia resolver de outra maneira, pensar naquele caso, na pior das hipóteses, né? Se eu coloco 22, pensando na pior das hipóteses, eu posso colocar 22 torcedores para cada time. E aí eu teria 22 vezes 4, que daria 88, tá? Cada um dos 4 times com 22 torcedores. Quando chegar, se eu trouxer mais um torcedor, 89º, seguramente ele vai ocupar um lugar já ocupado por 22, totalizando 23 torcedores. Então, a partir de 89, eu posso garantir que tem pelo menos um time com 23 torcedores no mínimo, tá? A partir de 89. Não precisava nem ser 90, tá ok? Poderia ser 91, 92, tá bom? Então, o problema está resolvido usando o teorema que a gente acabou de apresentar, tá? Teorema envolvendo as médias. Bom, só para enquadrar aqui nas casas e pombos, eu posso pensar nesse problema como os times, os 4 times sendo as casas e os 90 torcedores sendo os pombos, ok? E repare que eu me utilizei do último teorema que foi demonstrado. Aí a gente vai resolver um problema, a gente vai resolver outros problemas relacionados a essa ideia, tá? Até mais difíceis do que esse, tudo bem? Com isso, a gente encerra a nossa aula.